Olá, está no ar o programa Cidadania em Debate. E no programa de hoje vamos conversar sobre educação. E para a conversa de hoje, convidamos o professor José Fernandes de Lima, que é ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, ex-secretário da Educação do Estado de Sergipe e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Acompanhe conosco. Nos últimos anos, o interesse da população brasileira pela educação tem aumentado significativamente. É difícil encontrar um lugar onde as pessoas não estejam comentando sobre a situação da nossa educação. No meu entendimento, muito desse interesse tem a ver com a divulgação dos resultados das avaliações de larga escala. Toda vez que sai o resultado do IDEB, as pessoas correm para descobrir em que posição ficou a escola dos seus filhos e a posição do seu município no ranking nacional. A imprensa se encarrega de divulgar os rankings e acaba rotulando aqueles municípios que ficam nas piores posições. Os exames do PISA, o Enem e a Provinha Brasil passaram a ser os pesadelos daqueles prefeitos que, de alguma maneira, se sentem responsáveis pela educação de seus municípios. O poder dessas avaliações se torna cada vez maior na medida que os resultados alcançados são ruins e incomodam a população depois de cada notícia. Ficamos com a sensação de que a reprovação foi geral. Os professores foram reprovados porque receberam salários insignificantes e ensinaram mal, e os estudantes foram reprovados porque não aprenderam o esperado para os níveis escolares em que se encontravam e os gestores porque não foram capazes de gerir bem os recursos. Quando a população busca responsabilizar alguém, a culpa recai primeiro sobre os gestores educacionais, que em geral têm culpa, mas nem sempre são os únicos culpados. Diante da pressão, em geral, os gestores estaduais e municipais procuram ajuda nas universidades, em consultorias especializadas. A mídia está repleta de consultores que dizem conhecer as soluções e, regra geral, trazem soluções rápidas, eficazes e definitivas. Essas soluções variam desde a adoção de apostilas, passam pela compra de equipamentos e pela punição e premiação de professores. A experiência, por sua vez, tem mostrado que o problema é mais complexo do que tem sido apresentado. O nó a ser desatado parece ser muito mais complicado e o problema parece resistir às soluções pontuais comumente apresentadas. Tudo leva a crer que a solução para a melhoria da qualidade da educação brasileira requer um tratamento sistêmico e requer que a educação seja considerada como um sistema complexo. No meu entendimento, o oferecimento de uma educação de qualidade requer dos sistemas educacionais, pelo menos, os seguintes ingredientes: conhecimentos dos princípios e valores norteadores da educação brasileira, conhecimento da organização da educação nacional e dos planos e programas em andamento, garantia do financiamento da educação, existência de um sistema de gestão administrativa e pedagógica adequado, existência de um sistema próprio de avaliação e acompanhamento dos processos desenvolvidos, confecção de um plano próprio de desenvolvimento da educação, estabelecimento de parcerias com outros órgãos governamentais e privados. Ao pensar sobre os princípios e valores que devem ser praticados, não podemos perder de vista que a educação excludente, praticada no Brasil durante os últimos 500 anos, foi responsável por deixar de fora tantas pessoas e por fazer com que chegássemos ao século XXI com a alta taxa de analfabetos que chegamos. Não podemos perder de vista a necessidade de migrarmos da educação excludente que nos acostumamos a praticar para uma educação para todos. Não podemos perder de vista que a nossa Constituição Federal afirma que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Temos que ter em mente que a garantia do direito de todos implica em considerar
a diversidade e em considerar que algumas pessoas necessitam de ajuda para conseguir estudar. Que existem pessoas que, sem a ajuda do Estado, nunca estarão em condições de igualdade na escola. É necessário entender que o simples oferecimento das vagas não é suficiente para garantir a igualdade de oportunidades. É também muito importante conhecer a estrutura organizacional da educação brasileira e o mecanismo do seu financiamento, porque a distribuição tributária é desigual e porque há municípios que não têm como sustentar um sistema educacional. Com dificuldade ou sem dificuldade, é necessário montar uma equipe qualificada e motivada para tocar a educação no município. É muito importante esclarecer que a qualificação profissional a que me refiro envolve o conhecimento da realidade e a consciência de que é necessário enfrentá-la. Alguns especialistas acreditam que a solução para a melhoria da educação passa pela aquisição de equipamentos e pela montagem de infraestrutura sofisticada. Eu entendo que esse pensamento é equivocado. Entendo que, ao invés de começar inventando escolas chiquérrimas para servir de vitrine, devemos começar por garantir que todas as escolas tenham as condições básicas para o seu funcionamento. Não podemos esquecer que ainda temos muitas escolas sem energia elétrica, sem água potável. É claro que, além de garantir as condições mínimas para o funcionamento das escolas, nós devemos montar um bom sistema de gestão administrativa e pedagógica. É necessário criar um mecanismo capaz de facilitar o relacionamento da administração da rede de ensino com os professores e servidores que atuam na ponta do sistema, ou seja, nas escolas. Um sistema que permita o diálogo contínuo e faça com que todos se sintam participantes e responsáveis pelo processo educacional. Por último, mas não menos importante, temos que administrar para frente. Temos que ter em mente que o conhecimento está avançando velozmente. Temos que considerar que, diante de grande quantidade de conhecimentos gerados, é impossível o professor continuar sendo o único repositório de conhecimentos. Que hoje em dia, os estudantes recebem informações provenientes de outros lugares diferentes da escola e que a escola tem que estar preparada para enfrentar essa novidade. Que esse novo aluno requer um novo comportamento da escola e dos professores. Nessa altura da conversa, vocês podem estar se perguntando: o que fazer diante de tantos desafios? Como inovar? Como enfrentar as novas tecnologias se ainda nem conseguimos colocar água nas escolas? Eu sugiro que se afastem das receitas prontas e lembrem que o objetivo fundamental da educação é preparar as pessoas para que elas se tornem capazes de cuidar delas mesmas. Eu sugiro que procurem responder aquelas perguntas básicas necessárias para a construção de uma agenda educacional, ou seja, para que deve servir a educação? Para quem deve ser oferecida a educação? Quando vocês conseguirem responder com clareza essas perguntas, vocês descobrirão automaticamente o que é necessário fazer para garantir a oferta de uma educação de qualidade. Descobrirão que a qualidade da educação está diretamente ligada aos sonhos que vocês têm para a sociedade. Descobrirão que as pessoas mais capazes para promover essa educação são vocês próprios. Descobrirão, por fim, que é difícil, mas não impossível. Descobrirão que a educação de qualidade para todos não é coisa impossível. É apenas algo que ainda não aconteceu. Eu sugiro que tentem esse caminho. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e o tema de hoje é educação e o nosso convidado é o professor José Fernandes de Lima. Mas antes, fomos às ruas para ouvir o que as pessoas dizem sobre o tema. Como você avalia a educação sergipana? Precisa melhorar bastante, né? Eu sou de Buquim, existem algumas escolas que estão fechadas e que os governantes deveriam fazer com que desse oportunidade aos seus munícipes, né, para que tivesse uma educação de qualidade. Quais são as suas propostas para melhorar a educação? A primeira proposta é que tivesse professores qualificados,
não professores que estão só simplesmente para receber os seus salários, mas tivesse compromisso de educar. Como você avalia a educação sergipana? A educação está vindo muito baixa, porque na atualidade a gente está estudando, mas não está tendo tanto conhecimento como antigamente a gente estudava, lia livros. Hoje os alunos hoje em dia não tem isso. Quais são as suas propostas para melhorar a educação? Colocar mais professores eficazes, com mais qualidade. O ensino assim, de Sergipe, capital, todos os estados que eu vejo, a educação está muito baixa. Como você avalia a educação sergipana? Eu gostei muito, né? Porque eu estudei num colégio integral e eu gostava muito de estudar lá, a educação dos professores. Inclusive, ele tem até um dos melhores números de aprovação na faculdade, então eu acredito que tem muito a oferecer a educação sergipana. Quais são suas propostas para melhorar a educação? Acredito que deve começar por nós mesmos, né? O nosso próprio interesse e também na escolha dos nossos, no caso dos governantes, que dão boas promessas para a educação, né? Então nós devemos observar isso, acredito. Como você avalia a educação sergipana? Primeiro, a educação escolar vem de casa para até a escola. Não é da escola que vem a educação. A educação escolar é uma aprendizagem. E na família, que damos o nosso perfil da educação dos pais, da família, para transformar o jovem bem educado para um futuro melhor. Quais são suas propostas para melhorar a educação? Ter a escola pública com a educação dos seus alunos, não digo dos professores, dos médicos, eles procuram dar o melhor de todos. Então, a família tem que levar seus filhos para a escola, educando primeiro em casa, os pais, o pessoal mais simples, tem que transformar os filhos na educação, porque tem alunos bons em escolas públicas, e hoje estão crescendo na vida porque foi bem educado também em casa. Como você avalia a educação sergipana? De médio para baixo, muito carente, falta mais seriedade por parte dos gestores, valorizar mais os educadores, os professores, deixa muito a desejar. Quais são suas propostas para melhorar a educação? Primeiro, valorizar o salário dos educadores, que são muito baixos pela responsabilidade que têm. Você vê que os países de grandes potenciais, eles valorizam em primeiro lugar a educação. Aqui no país, nada se valoriza. Como você avalia a educação sergipana? Não é das melhores não, viu? Eu te juro. Quais são as propostas para melhorar a educação? Tem que rever a situação também dos professores, para poder melhorar. Porque às vezes eles são tão mal remunerados, né, que por isso existe a greve, né, e tantas outras coisas. Como você avalia a educação sergipana? A educação sergipana tem muitos pontos a serem acrescentados, desde a valorização e formação dos professores que trabalham cotidianamente na educação básica em prol de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Quais são as suas propostas para melhorar a educação? Eu penso que a proposta, ela parte de cada sujeito que faz a educação, seja o professor, seja o aluno, a equipe gestora da escola e o sistema da educação pública. Como você avalia a educação sergipana? Meu Deus, péssima qualidade. Quem não pode pagar uma escola particular que depende da rede municipal ou estadual, está sofrendo. Quais são suas propostas para melhorar a educação? Investir nos profissionais, pagar um salário digno aos professores, porque um funcionário mal remunerado, ele não tem prazer. Investir em tudo, na melhoria até dos prédios, que são precários. Não tem condições, são prédios ultrapassados, velhos, não tem condições nenhuma. Como você avalia a educação sergipana? É complicado se falar da educação num país como hoje, e principalmente de um estado que é administrado por uma pessoa que é filho de um professor, de uma professora que não tem responsabilidade. Eu avalio como péssima. Quais são suas propostas para melhorar a educação? Concurso público, respeitar o piso salarial e, acima de qualquer coisa, imparcialidade nas administrações, na direção das escolas. Como você avalia a educação sergipana? A educação, no âmbito geral, está muito precária, principalmente em Sergipe. Nós temos um déficit educacional muito grande, inclusive nas escolas públicas.
Quais são suas propostas para melhorar a educação? Acredito que melhorando a estrutura para o profissional da educação, né, vai melhorar também a educação em si. Conforme já anunciamos, o nosso tema de hoje é educação. E para essa conversa, convidamos o professor José Fernandes de Lima, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, ex-secretário de Educação do Estado de Sergipe e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Professor, um prazer enorme recebê-lo aqui para o programa Cidadania em Debate. É também um prazer discutir sobre educação, é algo estimulante, notadamente se nós pudermos discutir sobre a educação do Estado de Sergipe. Então, comecemos pela avaliação da educação aqui no Estado de Sergipe. Que diagnóstico, que avaliação o senhor faz da educação pública aqui no Estado de Sergipe? Eu entendo que a situação vivida pela educação no Estado de Sergipe é muito semelhante ao que acontece no Brasil como um todo. Nós temos ainda algumas dificuldades para manutenção das escolas, do funcionamento mais regular, notadamente da escola pública. Nós temos necessidades de investimentos na questão da qualificação e valorização dos professores e essas coisas terminam se refletindo no rendimento escolar de um modo geral. Creio que seja necessário fazer um grande debate para que nós possamos envolver os pais, os professores, os dirigentes, os estudantes, que também precisam ser ouvidos, no sentido de promovermos uma escola que seja capaz de atrair mais os estudantes, seja capaz de motivar esses estudantes, capaz de criar um espaço de interação entre eles e, obviamente, um espaço que permita que eles pensem o futuro, que eles se sintam acolhidos e que se sintam também motivados para investir na educação, pensando na possibilidade de um emprego futuro, pensando na possibilidade de uma contribuição para a sociedade, pensando na possibilidade da construção de um país cada vez melhor. Então, eu acredito que é necessário que nós possamos construir um verdadeiro projeto de educação. Nós sempre tivemos muitas ações pontuais, num determinado momento um governo está investindo na construção de escolas, no outro momento está indo para uma direção, depois muda o governo, muda a secretaria, vai em outra direção, etc. Mas nem sempre você verifica uma continuidade de um projeto. Então é necessário, sim, fazer um grande debate que envolva a sociedade, de tal forma que a educação deixe de ser um projeto de governo e passe a ser um projeto de sociedade. Se a gente entende a educação como a política pública importante no estabelecimento da nação brasileira, e a educação é libertadora e ela permite a inclusão social. E, pelas palavras do professor, temos dizendo que falta uma política pública de Estado, uma política pública que se prolongue ao longo do tempo e que tenha esse caráter libertador de inclusão social vinculado a emprego e renda. E nós vimos, professor, nas avaliações aí do nosso Fala Povo, os entrevistados sempre avaliando muito mal a educação pública em nosso Estado, e isso está relacionado com pesquisas que nós temos, inclusive os próprios indicadores que existem, eles trazem essa avaliação muito ruim da nossa educação e é preciso que a gente estabeleça essa discussão e, como o senhor disse, com a inclusão da sociedade, dos alunos e dos professores. E a gente viu ainda, para ficar no nosso Fala Povo, na opinião dos nossos telespectadores e das pessoas que foram entrevistadas, que os grandes problemas seríamos ter uma política pública de educação e às vezes nós temos pacotes que são tentados em um governo, outros pacotes que são tentados em outro governo, e vimos também pela fala dos nossos telespectadores a preocupação com a qualificação dos professores e com a valorização dos professores. Então, como o senhor analisa
esses pacotes, como o senhor analisa a questão dos professores nesse processo de educação? Olha, eu entendo que é o seguinte, a educação no Brasil, como um todo, vem num processo de evolução, pelo menos passou por um processo de evolução no século XX, tá certo? Século passado, e no início agora desse século, no sentido da ampliação do acesso. Nós não tínhamos as escolas, nós passamos a construir as escolas, portanto, muitas pessoas que ficavam fora da escola passaram a ser atendidas. Agora, nós temos que dar um outro passo, que é exatamente o seguinte, nós precisamos fazer com que essas pessoas que chegam na escola realmente sejam bem atendidas, permaneçam e depois concluam com sucesso. Então, para que isso aconteça, é necessário pensar a educação de uma forma sistêmica, de uma forma mais global. É necessário que a rede de ensino tenha uma infraestrutura adequada, que não precisa ser uma infraestrutura rica, mas precisa ter o mínimo de condições. Nós temos ainda no Brasil e temos no estado de Sergipe, em alguns municípios, escolas que não têm água potável, tá certo? Outras que têm dificuldade de ter energia elétrica. Quando eu digo isso, tem redes estaduais, redes municipais, mas nós temos, com certeza, eu verifiquei há poucos dias atrás, numa determinada rede estadual, a escola que não tem água, aliás, na rede municipal, a escola que não tinha água potável. Nós temos outras que não têm acesso à energia, portanto, não se pode pensar em desenvolver nada que tenha a ver com tecnologia, assim, você passar um vídeo, ter um programa de televisão, alguma coisa que você possa mostrar. Então é necessário ter um mínimo de infraestrutura. Mas é necessário também ter profissionais qualificados e, sobretudo, motivados para o desempenho desse trabalho. Eu digo, sobretudo, motivados porque a gente sabe que a motivação pode gerar a busca pela qualificação. Depois nós precisamos também ter um sistema de administração, não só para a administração financeira, mas sobretudo para a própria administração pedagógica. É necessário que a rede de ensino tenha um projeto pedagógico. Cada professor tem a sua visão de ensino, mas cada escola tem que ter o seu projeto pedagógico e a rede em si tem que ter um projeto pedagógico. Não pode cada um ensinar do jeito que quer, sem guardar uma ligação com o que o outro está também trabalhando, porque senão a gente corre o risco de ter um estudante que estuda aqui numa escola e depois ele precisa ser transferido para outra e aí não tem condição de ser transferido porque as disciplinas não estão coerentes e assim por diante. Então é necessário que haja um projeto pedagógico das redes como um todo. É necessário também que a gente faça uma discussão com os professores e com os servidores das escolas, no sentido de mostrar que a sociedade evoluiu do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista dos costumes mesmo, de tal modo que hoje a escola não é mais o único centro de fornecimento de conhecimento, não é a única fonte. Os estudantes hoje conseguem adquirir informações fora da sala de aula, seja através da televisão, seja através do computador, através do smartphone e assim por diante. Então, é necessário tratar essas questões, levando em consideração a necessidade do avanço aí da tecnologia, mas, sobretudo, tendo em conta que não é a tecnologia por si só que vai resolver isso, é necessário transformar essa tecnologia num projeto pedagógico. Então, precisamos fazer esse tipo de discussão e aí, com isso, a gente modifica o formato de trabalhar, a gente envolve mais o estudante, a gente faz com que ele tenha maior interesse e, obviamente, na hora que o estudante consiga se sentir mais à vontade dentro da escola, mais motivado, mais interessado, o aprendizado será uma decorrência, que é o que todos nós queremos. Queremos que as pessoas permaneçam na escola e saiam da escola
com qualificação para o trabalho, saiam da escola com capacidade para exercer a cidadania, saiam da escola tendo crescido enquanto ser humano, tá certo? Porque é só assim que a gente vai poder construir uma sociedade melhor para todos nós. E nesse sentido da inovação tecnológica e na necessidade também da escola preparar o aluno para o exercício da cidadania, eu me reporto aqui a um dos nossos entrevistados que fala da importância do papel da educação familiar para a formação do cidadão. Então, seria bom que o senhor, como um profissional, uma pessoa que estuda, que se dedica a estudar a educação pública em nosso país, como o senhor vincula, para até pudesse esclarecer para os nossos telespectadores, essa vinculação da importância da escola e da família nesse processo de formação do cidadão. Existem papéis complementares? Como que acontece essa relação da educação familiar e da educação escolar? Eu acho que é muito importante trazer à luz esse debate, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela começa dizendo exatamente o seguinte: esta lei vem regulamentar as atividades da educação escolar. E a educação, na nossa Constituição, no artigo 205, diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado, que deve ser feita pela escola, mas também pela família e pela sociedade. Então, eu considero que é necessário que a gente entenda como algo que é complementar. A família não pode abrir mão da sua possibilidade de educar e entregar tudo para a escola. Não é por nada, é porque a escola não tem capacidade de suprir todas essas necessidades. De alguma forma, tem acontecido nos últimos anos no Brasil, em relação à escola, uma coisa que é o seguinte: a sociedade está colocando novas atribuições para a escola. E a escola não tem dado conta, tá certo? A sociedade detecta que num determinado lugar as adolescentes estão engravidando muito cedo. Aí diz, isso é um problema de educação. Portanto, a escola precisa trabalhar para que isso não aconteça. Um determinado bairro tem um movimento muito grande de drogas, etc. Aí volta para a escola e diz assim, a escola tem que resolver esse problema da droga. Então, são coisas que vão sendo... Temos um problema de saúde, o município está com dengue, está agora com febre amarela e tal, e a escola tem que dar uma solução para isso. A escola vai se envolvendo, vai incorporando isso. Só que vai chegar uma hora que falta espaço para discutir as questões de formação mesmo, que seriam as preocupações originais. Então, a gente não pode estar colocando todas as atribuições para a escola pelo simples motivo de que ela não é capaz de dar esse tipo de resposta. Então, os pais devem entender que a escola cumpre um determinado papel e que eles não devem abrir mão de cumprir o seu papel também, que tem muito mais a ver com aquela parte do relacionamento, com a parte dos valores. A família não pode abrir mão de fazer esse tipo de discussão, inclusive de manter um relacionamento mais próximo com a escola, para ver se consegue otimizar esse tipo de trabalho. Mas eu diria que é necessário que essas coisas sejam entendidas como complementares. A escola tem um certo papel, a escola pode se esforçar para suprir essa questão dos valores, das habilidades socioemocionais, mas a família não pode se abster da sua participação. É isso. Nesse processo de discussão da educação, a gente não pode entregar à escola toda a responsabilidade, todo o papel, nem tampouco a gente pode ir para o outro extremo, onde a escola é apenas um local onde os filhos possam ter garantia de uma merenda escolar, ou os filhos possam ter uma guarda em função da impossibilidade dos pais que têm que sair para trabalhar. Talvez nenhuma coisa nem outra, o equilíbrio esteja nesse caráter complementar que a educação escolar precisa ter em relação à educação familiar. Mas nós vamos continuar conversando sobre o tema educação no próximo bloco.
Continue conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E o tema de hoje é educação e o nosso convidado é o professor José Fernandes de Lima. Conversávamos aqui sobre a importância da educação e tem um tema que acho importante que a gente também discuta alguma coisa, porque vejo às vezes, e isso já observei, por exemplo, em governos municipais, a questão de pacotes que são vendidos para a escola como salvadores, e naquele cenário de políticas de governo e não de políticas de Estado, né? Aí, principalmente quando muda, entra um opositor à gestão anterior, então ele vem sempre como salvador, e nós já observamos isso aqui em Aracaju, os pacotes salvadores, e percebemos que isso não agrega qualidade, essa é a resultante, não agrega qualidade. Então existem programas salvadores, projetos e pacotes salvadores para a educação, professor? Não existe. A educação precisa ser entendida de uma forma sistemática e como um processo contínuo, de médio e de longo prazo. Muitas vezes, a compra de determinados pacotes termina inibindo que a rede produza as suas soluções. Nós temos mesmo que estimular, incentivar que os professores e as escolas produzam soluções, desenvolvam métodos, desenvolvam projetos específicos para aquela região, porque esses grandes projetos e esses pacotes, eles não funcionam por vários motivos. Um deles é porque os professores que recebem o pacote como uma coisa pronta, não se envolvem com ele no primeiro momento. Outro motivo é porque ele foi desenvolvido para uma determinada região, com uma determinada característica, e às vezes você quer aplicar em outra região que tem características totalmente diferentes. Então, eu acredito que a melhor solução é a gente ter dirigentes que tenham paciência, que acreditem na educação, que tenham capacidade de investir de uma forma contínua e entendam que essa educação, o problema da educação, como uma brincadeira, é um problema de educação. Ou seja, nós precisamos mudar a percepção das pessoas, precisamos mudar os hábitos das pessoas, precisamos organizar os nossos procedimentos, porque o Albert Einstein dizia que se você fazia uma coisa de um jeito e dava errado, não adianta você ficar insistindo em fazer aquela mesma coisa do mesmo jeito, achando que um dia vai dar certo. A chance é muito pequena, então nós temos que procurar mudar e temos que acreditar que essa mudança ela vai acontecer. Vamos fazer um investimento e aí que é necessário pensar em programas de Estado e não programas para governo. Um programa de Estado significa, é algo que eu vou começar agora, vou começar a construir essa escola, vou começar essa formação de professores, meu mandato vai acabar, mas esse projeto vai continuar. Se nós não tivermos dirigentes que pensem desse jeito, que fiquem achando que o importante é fazer a inauguração agora desse novo projeto, depois troca por outro, para poder estar gerando factoides, nós não vamos realmente para lugar nenhum. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que a educação requer tempo, requer dedicação. E uma coisa fundamental, nós temos que acreditar nas nossas escolas. A pior coisa que um educador pode fazer com o estudante é quando ele diz assim, esse estudante desse bairro aqui não consegue aprender não. Na hora que você diz isso, você está condenando. Porque ao dizer isso, é como se você tivesse se liberado da responsabilidade de fazê-lo aprender. Tá certo? A mesma coisa, alguns dirigentes dizem, não, a educação é assim mesmo. Tá certo? Nosso estado é assim mesmo, nosso município é assim mesmo. Não é assim mesmo. Ele está desse jeito porque as coisas não foram feitas da maneira correta. Se você der as condições,
os estudantes aprendem. Não há nada que impeça um estudante da periferia dessa cidade desenvolver um grande software ou alguma coisa. O que impede é o fato de que a gente não coloca ele nas condições para que ele tenha acesso. Mas se você conseguir, ele pode muito bem se destacar e mostrar que é uma pessoa que tem grande competência. Parece-me, professor, que o problema principal da educação não está na estrutura. Existem problemas aí, mas não é o problema principal. E nós temos que caminhar pela gestão, numa perspectiva de política de Estado. E nessa discussão da gestão, eu coloco o que se discute muito conceitualmente, a questão da gestão democrática. E qual a importância, como nesse cenário de que a escola precisa estabelecer diálogo com a sociedade, com os estudantes, com os professores, com a gestão, como o senhor avalia a questão da gestão democrática na escola pública? Olha, eu acho que a gestão deve ser democrática, sim. Nós temos que envolver a escola, temos que envolver os professores, os dirigentes, nos destinos da educação e nos destinos da escola. Tá certo? E isso significa direitos e responsabilidades. Tá certo? Não é bom que algum indivíduo fique em algum lugar central, definindo o que é que precisa ser feito ali, ou o que é que precisa ser feito aqui, numa escola longínqua, nesse país como um todo, ou mesmo no estado, mesmo um estado pequeno como o nosso, tem escolas em povoados que você nem conhece, tá certo? Fica ali, e eles sabem as necessidades. Nós precisamos dar as condições de trabalho e precisamos alertá-los para que, dizer para eles, olha, vocês são responsáveis pelo sucesso dessa escola. Como é que a gente faz isso? Envolvendo a comunidade, envolvendo os pais, ouvindo os próprios estudantes e dizendo qual é o plano que vocês têm para melhoria desse local. Se o plano não for nenhum absurdo, nós iremos, não absurdo no sentido de contrariar normas, a legislação, a Constituição, etc., nós vamos apoiar e vamos fazer com que vocês realmente desenvolvam. Então, eu acho que esse caminho é um caminho bom, tá certo? Que dá para fazer. Agora, a democracia é muito mais, às vezes algumas pessoas confundem a democracia com a eleição do diretor. Não é isso, tá certo? A democracia na escola é essa participação que eu estou dizendo, é o envolvimento nos destinos. A LDB diz aí nos seus artigos 11, 12, 13, etc., ela vai estabelecendo quais são as obrigações. Diz, a União traça regras mais gerais, os estados, depois os municípios, as escolas e os professores, cada um tem as suas atribuições, que vão ficando cada vez mais detalhadas. Portanto, a escola é tida como a grande unidade, e ela precisa ser entendida como uma unidade. Nós não podemos continuar fazendo, como acontece na maioria dos lugares, uma escola que fica lá no interior, na hora que quebra uma torneira, ela tem que acionar o secretário de Educação para que o secretário de Educação mande consertar essa torneira. As pessoas não imaginam o quanto custa isso. Primeiro fica não sei quanto tempo lá sem atender os alunos. Depois, para poder consertar, tem que deslocar servidores com carro, com isso, com aquilo. A torneira termina ficando com um preço muito mais alto do que uma torneira qualquer, tá certo? Então tem que dar autonomia para que eles tratem de resolver a situação deles. E também dar autonomia para que eles proponham soluções, tendo em vista o melhor aprendizado dos estudantes. Uma outra questão que tem se discutido bastante com relação até o tema da valorização dos professores é a questão do piso salarial. E eu tenho ouvido isso na educação, na saúde, a necessidade de uma revisão do Pacto Federativo, porque numa realidade que nós temos hoje, onde 65% dos tributos arrecadados a partir dos municípios brasileiros, 65% ficam com a União.
e que estabelece uma relação clientelista, fisiológica, de os governadores atenderem aos prefeitos que ele politicamente acha interessante e o presidente atender politicamente aos governadores que ele acha interessante. Então, é ponto de concórdia de que esse país precisa de um pacto federativo que mude essa distribuição. Ou, em prevalecendo essa distribuição centralizada do tributo, que isso passaria também por uma reforma tributária, mas se isso continuar centralizado na União, nesse pacto federativo seria então fundamental para a educação e para a saúde que nós tivéssemos uma maior responsabilização com relação a recursos humanos por parte da União. Então, o senhor acha viável termos o cumprimento dessa questão da valorização do professor e com essa política de piso salarial, com essa atual relação de tributos, 65% ficando com a União, os municípios teriam como honrar tudo isso ou passa pela necessidade de um novo pacto federativo e de uma redistribuição desses recursos ou uma responsabilização da União pelo pagamento, pela manutenção desses recursos humanos? Olha, eu entendo que ao longo dos últimos anos, os municípios foram recebendo novas atribuições, tá certo? Novas tarefas e sem a contrapartida de recursos financeiros. Isso está muito claro no caso de educação, isso é bastante claro. A obrigatoriedade era de tal idade a tal idade, essa obrigatoriedade aumentou, tinha que ter, não oferecia merenda, passou a oferecer merenda, não oferecia transporte, passou a oferecer transporte, e aí a União diz assim, não, eu vou complementar. Só que quando vai complementar, você pega, por exemplo, a merenda dá 30 centavos por aluno por dia, tá certo? O transporte dá uma coisa que não dá. Significa que sempre está aumentando a carga em cima do município. Nós temos municípios que já não conseguem aguentar isso. Então, é urgente que seja feita uma mudança nessa distribuição tributária, assim. Existem outras alternativas que são pensadas do ponto de vista já foram discutidas, como a federalização. Eu acho que a federalização em si, como um todo, ela não dá conta da situação hoje, porque os municípios têm características muito diferentes. Agora, a responsabilização, por exemplo, pelo recurso financeiro, daria sim. Vou dar um exemplo, onde poderia entrar isso, assim, do ponto de vista bem prático. Nós temos o Fundeb. O Fundeb aparece como sendo um fundo nacional. Mas, na realidade, ele é um fundo nacional porque ele é gerido nacionalmente. Mas a União entra com 10% no máximo, tá certo? Então, o Estado, o Fundeb termina sendo uma redistribuição entre os municípios, entre as redes municipais e a rede estadual. A União poderia muito bem colocar uma contrapartida muito maior do que essa que ela coloca de 10%. E aí, colocando no Fundeb, que já tem as destinações já pré-estabelecidas, que pode ser usado assim, já está tudo muito bem definido, os municípios iriam ter uma folga muito maior. Então, eu defendo que uma mudança no aporte de recursos da União no Fundeb já daria uma grande folga para os municípios. E, obviamente, esse aporte podia até ser dito assim, eu vou fazer ele maior, mas com a destinação maior voltada para a formação de professores, para o pagamento de professores, etc., porque hoje em dia a maioria, o maior percentual de gasto de cada um desses municípios é com o salário. Professor, estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania em Debate. A gente agradece a sua participação. Mais uma vez, de pronto, atende ao nosso convite para que possamos falar sobre o tema. E se você quiser rever o nosso programa, acesse o canal da TV Câmara no YouTube ou então através do e-mail cidadaniaemdebate@gmail.com. Professor, obrigado. Suas considerações finais.
Bom, eu agradeço aí pela oportunidade e quero parabenizar aí, doutor Emerson, pela iniciativa, por estar fazendo esses debates no nosso estado. Nós precisamos realmente ter essa disponibilidade, ter essa paciência para puxar essas discussões e trazer esse debate ouvindo as pessoas. Quando a televisão vai fazer a pergunta para as pessoas, como nesse quadro que tem aqui nesse programa, a gente tem uma demonstração de que as pessoas podem opinar, elas sabem opinar, elas têm condição de contribuir. Então, parabéns e disponham, estou sempre à disposição. Ok, fica o convite para o próximo programa. Até lá.